Bom dia a todos. Com a graça de Deus, a gente está aqui de volta, mais uma quarta-feira, para o estudo do livro Estude Viva. Vamos pedir a Jesus, nosso Pai, nosso Mestre Maior, que nos intua a partir de agora, que nos abra o coração para o entendimento, né? Porque a nossa cabeça é mais fácil, né? Aprendemos mais fácil aqui do que aqui, né? Precisamos que Deus nos permita aprender e gravar no coração, para que a gente estude e viva. É esta a proposta do livro. Então, ficaria, inclusive, sem sentido se nós não lembrássemos sobre isso todos os inícios, né? Estude e viva. Que Jesus, nosso Pai, então, Maria de Nazaré, nossa mãe, mãe de misericórdia, que tanta paciência tem conosco, nos auxilia a partir de agora. E para iniciar a lição número 3, nós queremos, antes de tudo, dizer que essa lição de André Luiz e Emmanuel, dessa lição número 3 aqui, os temas que serão discutidos serão, preste atenção, autocrítica, construção íntima, escolha de ideal, existência de Deus, necessidade de autoburilamento e responsabilidade de viver. A lição é a número 3 e hoje ele fará a ligação entre o capítulo 18 do Evangelho, no item 10, com a questão número 4 do Livro dos Espíritos, para desenvolver os temas em questão, que eu disse, né? E o que de todos mais me chamou a atenção e acho que requer que pensemos melhor sobre ele, a responsabilidade de viver. A responsabilidade de viver é algo que os espíritas precisam, nem sei se o termo seria precisa, mas não está valendo o nosso estudo se nós não estamos dando passos grandes no sentido de compreender a nossa responsabilidade de viver. De nós perdermos esse conhecimento infantil dos livros da carochinha, que achavam que Jesus morreu na cruz para nos salvar e que minha parte não precisa ser feita. A partir do momento em que eu peço perdão, depois de coisas mal feitas, com certeza serei salva. Então nós temos que ir arrancando estes conhecimentos, arrancando essas páginas do nosso livro, da nossa existência, e jogando fora, né? Porque isso ficou lá para trás e nós estamos aprendendo que viver requer responsabilidade, né? E por que nós, né? Lá no Evangelho, esse capítulo 18, ele trata
o título do capítulo 18 é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 10, exatamente a que ele faz referência, é aquele que aparece numa fala de Jesus lá no Evangelho de Lucas, quando ele diz: porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Ou seja, ué, Eliana, mas por que nós? Aí vem as instruções dos espíritos para Kardec, né? Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento do todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número de escolhidos. Né? Eu sinto que para algumas pessoas, após um estudo, após uma reunião de estudo, ou uma palestra, ou ouvir um curso, alguma coisa, a impressão que passa é que nele não mexeu com nada, não o atingiu aquele comentário, aquele estudo, né? Ou seja, ele não conseguiu enxergar naquele tema nada que lhe diga respeito. Por que isso, gente? Porque quando nós fazemos uma autocrítica, nós somos muito piedosos conosco, né? Quando nós fazemos, olhamos para nós mesmos, nós temos uma trave nos olhos. A gente julga com bastante carinho os nossos defeitos. Então, é muito difícil o início e esse início de autoburilamento e a consciência plena de que a responsabilidade de viver é toda nossa. Nós não teremos ninguém que vai limpar a nossa barra. Nós não teremos alguém que vai chegar, não teremos advogado de defesa. Eles não chegarão lá para nos defender. Então, o que nessa lição 3, o Emmanuel e o André fizeram? Pegaram esse capítulo 18, esse item 10, e fizeram um link com a questão número 4 do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Qual que é a questão número 4? Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num princípio utilizado pela ciência. Toda causa produz um efeito. Procura a causa de tudo que não é obra do homem e a razão lhe responderá. Comentário de Kardec. Para acreditar em Deus, para o homem acreditar em Deus, basta ao homem observar as obras da criação. O universo existe
logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito é consequência de uma causa. É admitir que nada possa ter feito alguma coisa. Ou seja, o nada fez tudo isso que está aí, né? Aí fiquei pensando e eu sempre começo tentando entender por que eles pegaram os dois temas. E fico tentando entender como é que eles querem fazer a ligação entre os dois itens. Muito será dado, será pedido a quem muito foi dado. Desculpa, gente. Com uma questão onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. Ou seja, ele está tentando casar as duas informações para chegar na responsabilidade de viver. E aí o que eles escrevem? Uma das lições do livro chama-se Em Todos os Caminhos. Seja qual for a sua experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. Essa omissão nossa, às vezes, acontece. Porque Deus está comigo, né? Deus é onipresente, onisciente. Mas isso não te isenta, não. Por isso que apenas rezar mecanicamente não me traz nenhum benefício. Por quê? Porque a minha parte é ter dignidade no pedido que eu faço. O pedido que eu peço, o pedido que eu faço para o universo, para a divindade, para Deus, para Jesus, precisa ser um pedido digno. E isso é difícil da gente entender. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Quem recebe talentos da vida para escondê-los na poeira ou na ferrugem? Nascestes para realizar o melhor. Por isso é possível te defronte com embaraços naturais do próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança não aprende facilmente, né? Ela tem todo um processo ali de aprendizado. Professoras ensinando, a escola dando apoio para ela aprender. Ela tem dificuldade, né? É isso que ele está dizendo para nós. Você vai ter dificuldade. Você vai ter tropeços, você vai ter obstáculos, mas você tem que aprender. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece no professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Então ele diz, o nosso apoio é Deus na nossa vida adulta. O nosso autoburilamento vem com a ajuda de Deus. Agora nós vamos chegar na questão número 4.
se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode a mente necessitada da fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem sem que dependas um mínimo de esforço. Ou seja, sabe aqueles momentos de dúvida, os momentos que as pessoas têm de dizer, na dificuldade, né? Acho que Deus me esqueceu. Ou então Deus está me castigando. Ou Deus não é isso que falam, né? Eu estou tendo a ilusão. Quer dizer, ele está ciente, ao escrever esse texto, que nós temos, alguns de nós ainda têm a dificuldade, não tem o conhecimento exato da onipresença divina. Não tem ainda. Ainda tem dúvidas, né? Aí ele diz assim, olha, todas as vezes que você tiver essa dúvida, faz o seguinte, dá uma olhada no que você tem e que você não despendeu um esforço para ter, né? Quem que garantiu o sol? Quem que garante a presença do sol? Quem que garante a presença da atmosfera? Presta atenção nos reservatórios da natureza, que está tudo a seu dispor, e entenderás que ninguém vive só. Aí vem a lição. Mesmo que você ainda tenha dúvidas, confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, Deus faz o resto. Mas percebe? Faça o teu dever. Isto é responsabilidade. Mesmo que você tenha dificuldades, ou mesmo que você ainda não esteja firme na existência, na onipresença divina. Esse é o recado de Emmanuel para nós. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. Nos últimos dias, há quase um mês mais ou menos, eu tenho passado por alguns momentos muito difíceis, com doença em família, mas quando eu entrei neste nevoeiro, eu tomei uma decisão, que eu não iria em momento nenhum fraquejar na minha fé. E cada vez que eu sentia muita dificuldade, que ficava muito difícil a solução, porque não tinha solução do problema, a não ser aguardar, e ainda estou aguardando, eu falo para mim mesma, Deus está no comando, e se não tem o que eu fazer, é porque é Ele que está, é Ele que vai dirigir. Mas se existir algo que sou eu, por favor, Senhor, por favor, meu anjo da guarda, me aponte, porque eu vou resolver. E eu não vou duvidar em nenhum momento que Deus está no comando. Que isso é uma necessidade para minha família, que é uma necessidade para mim, que é uma necessidade, no mínimo, de eu burilar a minha paciência, a minha paciência de esperar. Eu tenho que esperar as coisas resolverem ao seu tempo, ao seu modo, e não forçar ao meu modo, né? Então, eu tomei a decisão de confiar e continuar meu trabalho no bem.
E a lição do André Luiz? A lição do André Luiz é prescrições sempre novas. Prescrições sempre novas. Ou seja, isso não dá errado nunca. Isso você pode ler todos os meses, até você pegar no automático. Veja o que você quer realmente. Decide o que você quer. Né? Decide o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. Se você quer vir para a luz, não perca de vista que você vai ter que lutar contra a sombra. Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Alimente princípios superiores. Não queira pouco. Pense sim em agir sempre com princípio superior. Não aceite menos. Né? Use o discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. O que é dito, o que é ensinado na nossa literatura espírita é baseado na lógica. Você não tem que crer, não é dogmática. Não sei se eu acredito nisso. Vá lá, teste, experimente, leia, releia, vai em busca. Hoje em dia existe trabalhos para comprovar até a eficiência da prece. Vá atrás, pesquise, duvide, né? Porque a convicção espírita baseia-se na lógica. Atenda a paz com todos. Quem cultiva aversões cria a infelicidade. Outro dia nós estávamos comentando o seguinte: preste atenção, gente, como que é difícil contar uma mentira. Olha o trabalho que dá contar uma mentira. Você nunca mais vai ter sossego, porque você vai ter que lembrar todas as vezes que você repetir aquela mentira, de contar do mesmo jeito, para não se perder nos detalhes, porque alguém vai falar para você: ué, mas você não havia falado que era assim? E você pode cair em contradição. Então, é muito difícil contar mentira. Agora, se você contar a verdade, você não precisa estar atento, porque a verdade é sempre a verdade. Todas as vezes você vai lembrar da verdade e vai dizer o que aconteceu. Quer dizer, você arrumar outras mentiras, né? Então eu fico pensando a dificuldade que é de alguém que entrou no caminho errado, no caminho do mal, né? Como que fica difícil, porque você entra a primeira vez, você faz algo errado, depois você precisa fazer algo novamente errado para tentar disfarçar esse primeiro. E aí vira uma sequência de coisas mal feitas, de coisas erradas, para encobrir um primeiro que às vezes era pequeno e que bastava você dar um passo para trás e recuar. E aí você se enreda no erro, né? Você se amarra naquele comportamento. E aí você possivelmente até tenha crises de consciência, mas aí está muito difícil de desfazer tudo isso. E mais, trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o evangelho sem transpirar. Dá trabalho viver, e dá trabalho viver de acordo com a disciplina espírita. Dá muito trabalho. Critique o que você fala e o que você escreve. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. É isso que eu estou falando, né?
Então, critica o que você fala. Presta atenção, passa pela crítica antes de falar, né? Cuidado com o elogio fácil, né? Critica, mas seja crítico e um crítico daqueles que não largam mesmo, aquele que faz a crítica sem paixão. Faça esse tipo de crítica com você próprio. Não inculpe os outros por suas decepções. Quando você está decepcionado, quando você está triste, chateado por algo que deu errado, procure pensar quem foi que arquitetou isso que deu errado. Isso é difícil, não é, gente? Sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. Aperfeiçoe as suas preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação da nossa própria natureza. Ô, gente, alguém já leu uma prece em alguma obra do André Luiz, dos mentores do nosso lar? Você já viu a qualidade da prece deles? Eles nunca pedem a favor de si mesmo. Nunca. Preste atenção nisso. Vá lá, pegue o ação e reação, pegue o sexo e destino. Em todos os livros da obra de André Luiz, tem um mentor que num determinado momento faz uma oração. Em nenhum momento ele volta e usa a palavra eu, né? É sempre com uma visão grandiosa, uma visão de conjunto, uma visão de vamos todos juntos, né? E sempre pedindo a intercessão de Deus, a intercessão de espíritos superiores para todos, inclusive os que estão no erro, né? Então, o André Luiz está ensinando a natureza da rogativa evolui com a elevação da nossa própria natureza. Enquanto a gente não se elevar, nós vamos continuar aqui. Eu preciso, eu gostaria, eu queria, meu filho precisa, minha filha precisa, eu queria, nós queríamos. Tá sempre no tempo do eu preciso, eu quero, sabe? Então nós precisamos pensar, inclusive, na nossa rogativa a Deus. Que enquanto nós continuarmos com esses pedidos infantis, isso denota, isso demonstra a natureza, a nossa natureza, que ainda é uma natureza infantil, ainda é uma natureza nada amadurecida, é uma natureza que ainda não enxergou a responsabilidade de viver, que ainda não fez uma autocrítica, que ainda faz aquela autocrítica ainda com uma lente bem grossa mesmo, né? E por fim, o André Luiz termina: partilhe as tarefas do bem geral. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Então, quando você tiver alguém à frente de um trabalho que tem como objetivo o bem geral, o bem de pessoas, compartilhe.
Compartilhe, porque quando tem um coração tentando fazer o bem, esse tem que ser o ideal de todos. Ainda que você não ache que aquilo era ideal, quantas vezes nós que temos aí trabalhos na caridade, não ouvimos que a gente precisa dar a vara ao invés de, ou ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. De vez em quando a gente ouve comentários assim, né? E as pessoas fazem o comentário se esquecendo que talvez nós estejamos lidando com pessoas que ainda não sabem sequer segurar a vara, né? Não sabe segurar a vara, não sabe onde tem o peixe, então não tem condições, né? Enquanto ele não tiver essas condições, a gente precisa estar presente. Mas também temos que melhorar a nossa natureza acreditando, torcendo, desejando que um dia eu não precise mais dar o peixe. E abraçar projetos que venham ao encontro disso, projetos que vêm no encontro de trazer o trabalho, de trazer a forma das pessoas, a dignidade dessas pessoas para elas morarem, nos engajar em projetos que vão ensiná-los a pescar. Também precisamos nos engajar nesses projetos. E existem muitos projetos que apontam caminhos, né? Projetos que dão o peixe, mas também vão atrás de ensinar. Grupos que criam centros de estudos, grupos que criam centros de treinamento, né, que ensinam pessoas a costurar, que ensinam as pessoas a fazer artesanato, que ensinam as pessoas a cozinhar, a estudar para uma faculdade, a estudar para um cursinho. Temos que abraçar, temos que ir atrás e nos engajar também nesses projetos. A caridade pura e simplesmente da doação talvez ainda seja uma das mais fáceis, né? Mas alguém tem que fazer. Então, façamos o que aparecer na nossa frente, em nome do bem de muitas pessoas, de algumas pessoas, o bem do próximo, a gente precisa se engajar. Isso é responsabilidade. Isso é melhorar a nossa natureza. Isso é melhorar a natureza das nossas rogativas. Pedir em nome de todos, né? Melhorar a qualidade a natureza da nossa rogativa. Eu achei isso fundamental, achei essas orientações de hoje me serviram muito, me tocaram muito, e creio que estudar isto, talvez eu já soubesse isso, talvez inconscientemente ou em algum lugar do meu cérebro eu tivesse guardado estes ensinamentos. Mas o dia a dia nos leva a testadamente e não prestar atenção em nada. Então, é nessa linha que vem esse tipo de estudo. E lá
e balançar aquela caixinha que está guardada e falar, olha, vamos treinar, né? Vamos treinar, vamos melhorar, vamos essa semana pegar esse item, não é? Então era isso que tinha para hoje, a lição número 3 do livro Estude Viva. Na quarta-feira a gente volta com a lição número 4, nesse mesmo horário difícil, complicado, que as pessoas começam a trabalhar, já estão se encaminhando para o trabalho. Eu entendo que esse horário é complicado, mas eu aguardo a todos em outro momento, vendo no horário que dá para você. E eu espero que de alguma forma eu tenha tocado em algum item que também é importante para você, que você deseja e precisa começar a trabalhar. É só com isso que eu conto. Eu agradeço a presença, agradeço a paciência e desejo um bom dia a todos, na paz de Deus, na paz de Jesus. No desejo do bem, que Jesus esteja no seu coração durante todo o dia, que a paz lhe acompanhe e que você seja muito protegido no seu dia. Até mais, gente.